Senhor presidente do Senado, senhor presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Conforme exposto na minha posse, a reforma tributária é imprescindível para a retomada do crescimento da nossa economia. E entendo que a palavra de ordem seja a simplificação. Nesse sentido, trago aqui, para a reflexão de Vossas Excelências, matéria publicada na Folha de São Paulo no último dia 22, de autoria do eminente tributarista Hamilton Dias de Souza, especialista em Direito Tributário e mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo. Título da matéria: Fatos e Versões da Reforma Tributária. A PEC 45 de 2019 promete um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, simples, isonômico, neutro, transparente e pretende resolver todos os problemas da tributação sobre o consumo. Pergunto, é verdade? Os defensores da PEC 45 afirmam que a versão de uso de uma alíquota única seria consenso na literatura internacional. O fato, porém, é que pesquisa feita na OCDE, da Consumption Tax Trends, de 2018, demonstra que de 169 países, apenas 154, ou seja, 91%, adotam duas alíquotas. Dentre 35 membros da OCDE que utilizam o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, apenas 2 têm alíquota única. Se me lembro, o Japão com 8% e o Chile. Conclui-se que a maioria dos países tem duas ou mais alíquotas de IVA. Isso porque a alíquota única não permite diferenciar bens essenciais de bens supérfluos. Outra versão controversa é a afirmação de que classes mais altas consomem mais produtos da cesta básica e mais serviços. Dados coletados pelo IBGE em 2018 demonstram que as despesas com transporte, alimentação e saúde representam, em média, 43,6% do orçamento das famílias brasileiras. Dentre os membros da OCDE, são comuns as reduções de IVA para alimentos básicos, saúde, educação e transporte público. Assim, é evidente que o impacto da alíquota única sobre esses itens será maior no orçamento das famílias com menor renda. Ou seja, é evidente que o impacto da alíquota única sobre esses itens será maior para as famílias de pouca renda. Por isso, a necessidade de alíquotas variáveis para minimizar a regressividade da tributação sobre o consumo. Afinal, não é razoável aplicar alíquotas idênticas em bens essenciais, como cesta básica ou de luxo, como joias. De outro lado, há elementos que desmentem a afirmação que a PEC 45 não aumentará a carga tributária. Com efeito, embora a alíquota do IBS tenha sido estimada em 25%, não há memória de cálculo que permita averiguar a exatidão desse percentual. Mas não é só. Para não haver queda de arrecadação, sua alíquota deverá equivaler às médias de ICM, IPI, ISS, PIS e COFINS. E ainda haverá incidência adicional de um novo imposto, o seletivo, que recairá sobre as mesmas bases. Se a alíquota média do setor seletivo for 2%, o impacto será de 27% no mínimo. Além do aumento da carga tributária decorrente da instituição do imposto seletivo, diversos setores serão pesadamente onerados, como profissionais autônomos, na ordem de 470%, e prestadores de serviço do regime de lucro presumido na base de 211%, aproximadamente. Também deve ser considerada a questão federativa. Segundo a Receita Federal, o IPI, PIS, COFINS apresentam 41% das receitas tributárias da União. Já o ICM e o ISS representam, respectivamente, 88% e 43% das receitas tributárias dos estados e municípios, conforme levantamento da Ernst Young. Transferir essas receitas para a União, como pretende a PEC, implicará na redução da autonomia financeira dos entes descentralizados. Isto porque estados, municípios e o Distrito Federal não estarão autorizados a instituir e arrecadar o IBS, e nem variar alíquotas em função do setor do produto.
ou de circunstâncias econômicas. Por fim, não é correto afirmar que a PEC 45 de 2019 simplificará o sistema. Afinal, serão inseridos 141 dispositivos inéditos na Constituição Federal e 40 novos conceitos de matéria tributária. Nos 10 primeiros anos de vigência do IBS, o país terá que conviver com dois modelos paralelos de tributação sobre o consumo. Nesse período, os contribuintes terão que arcar com o custo da conformidade em dobro, estarão sujeitos à fiscalização da União, Estados e municípios, além daquela da própria IBS. Portanto, não haverá simplificação do proposto. Em suma, entre fatos e versões, deve-se pensar se esta é a reforma que o Brasil precisa.